Pessoal, boa noite a todos, então. Que a paz de Deus seja conosco. Mais um encontro, esse será nosso último encontro deste ano. Vamos finalizar o Obreiros da Vida Eterna hoje. Tenho certeza que todos estão se surpreendendo com a leitura de Obreiros. É uma obra realmente extraordinária. E nós vamos hoje, então, conhecer os nossos personagens e vamos ver o que une esses personagens e o que ele quer transmitir para nós, o que realmente vai ser um fator decisivo na desencarnação, que vai ser levado em consideração, seja no momento propriamente dito, seja para o logo depois, digamos assim, do processo de desencarnação. Então vamos lembrar que Obreiros, né, na primeira parte que nós já vimos, foi uma espécie de descrição daquela casa Fabiano de Cristo, as funções desta casa, dessa instituição, e que Jerônimo, André Luiz e uma equipe ali ficou algum tempo para poder já se preparar para receberem os 5 espíritos, que agora fazem parte da segunda parte da obra, que vão ser conduzidos para lá, antes de serem encaminhados para a colônia Nosso Lar. Então essa é a história de Obreiros da Vida Eterna. Então no capítulo 11, então finalizou aquela primeira parte da obra, teve aquele fogo etéreo e a instituição acabou levantando voo, né? Então agora eles começam a história provavelmente dita da obra, que é o auxílio a 5 espíritos que estão na iminência da desencarnação, de espíritos encarnados. Então essa é a história. Então vamos ver aqui o que diz o instrutor Jerônimo sobre reencarnação e desencarnação. Que é bom que nós compreendamos, porque também é um fator de dúvidas entre nós espíritas, como que isso se dá. Então ele diz assim: reencarnações e desencarnações, de um modo geral, obedecem simplesmente à lei de Deus. De modo geral, não tem grandes investimentos da espiritualidade. Existe a regra da reencarnação para o nosso progresso espiritual, mas se dá de maneira, vamos dizer, quase que natural. Quando fala lei, é lei divina. Entretanto, aí tem as exceções. Assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes às necessidades. Então esse é o ponto central que vai unir os espíritos, os 5, esses que estão na iminência da desencarnação. Qual foi o trabalho que eles fizeram de autoburilamento nas edificações íntimas? Como que cada um se empenhou? Então vamos ver aqui cada um dos exemplos. Um católico, evangélico, 2 espíritas e um que não tinha religião definida. Mas todos ali vamos ver que investiram na sua espiritualidade, de uma maneira ou de outra. Mas cada um teve um aproveitamento mais significativo. É esse investimento na própria espiritualidade de cada um que chamou a atenção do plano espiritual. E houve então a designação de uma equipe de espíritos benfeitores para ajudá-los no processo de desencarnação. Esse é o ponto. Eles não passaram pelo umbral. Observem que muitos passam pelo chamado umbral, que é aquele momento de transição. Outros vão para regiões inferiores, vamos ver isso lá no livro Libertação. E outros vão direto para as colônias. É o caso dos nossos 5 personagens aqui. Mas vamos entendendo, né, cada um deles, né, as especificidades de cada um desses personagens. Daí diz ali o instrutor Jerônimo, em certo momento da obra, no capítulo 11. Não se trata de prerrogativa injustificável nem de compensações de favor, esse auxílio do plano espiritual. O fato revela a ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Então eles tiveram vidas, geralmente, como as nossas, com vários desafios, uma cota de sofrimento, alguns momentos felizes. Mas cada um soube aproveitar a sua maneira nesses momentos. E esse é o ponto principal que nós temos que gravar hoje nos nossos espíritos. É um investimento em nós mesmos, no nosso progresso, em várias frentes. No equilíbrio mental, equilíbrio emocional, na prática exterior dos nossos atos, em favor do próximo, em favor de nós mesmos, no nosso fortalecimento moral perante as dores da vida. Como vamos compreender a morte de um ente querido, os problemas que vão surgir no nosso caminho, no dia a dia, no trabalho, na família, problemas pessoais. Como vamos enfrentando isso e qual que é o aproveitamento disso? São várias frentes. O progresso ele se faz de várias frentes. E esses nossos personagens conseguiram lutar muito em relação a todas essas frentes de trabalho, por assim dizer, e conseguiram reunir recursos espirituais que chamou
que chamaram a atenção dos espíritos benfeitores. Essa é a lógica. Observe que tudo isso houve, claro que eles saíram das colônias, da colônia nosso lar principalmente. E havia um planejamento, muitos cumpriram a contento, e isso então chamou a atenção do plano superior. No plano espiritual prossegue o Jerônimo. Portanto, muito grande é o carinho que se ministra a quem? Ao servidor fiel, aos deveres. Não é qualquer servidor. Como disse Jesus, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Jesus se referia aos religiosos. De modo a preservar o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores. Quais são os elementos destruidores? Alguns exemplos. Nós vimos lá o caso do Raul, dos Missionários da Luz, que cometeu suicídio e já foi sequestrado, por assim dizer, por entidades inferiores, que estavam à procura dos fluidos que ele ainda mantinha dentro do organismo espiritual dele. Então esses são elementos destruidores. Alguns espíritos que não têm construções espirituais mínimas vão ficar à mercê desses espíritos ainda vampiros, que se aproveitam dessa circunstância, porque a Terra é uma lei de provas e expiações. Ainda é um lugar de espíritos imperfeitos. Então isso ainda tem. Vamos ver depois aquela descrição aqui do livro mais adiante no cemitério. Como que isso se dá, né? Aí André Luiz indaga mentalmente, né, que os bons sempre são vítimas de calúnias, opróbrios e parecem desamparados à providência divina. Aí ele dá uma lição, o instrutor Jerônimo, do que realmente é socorro de Deus. Nós temos que ler devagar, porque daria um livro, só essa fala do instrutor Jerônimo. Porque nós imaginamos o socorro de Deus como sendo benesses materiais, ou então benesses de conforto, seja um conforto espiritual ou um conforto material. Nós vinculamos a isso, ao imediatismo, porque nós somos muito imediatistas. Ainda para nós a vida espiritual ainda é uma ideia que nós estamos construindo, não é algo muito presente, salvo exceções. Alguns já têm uma noção mais aprimorada. Nós ainda estamos construindo isso. Aí ele diz assim sobre esse tema então: a concepção humana de socorro divino é viciada desde muitos séculos. Nós não compreendemos o que é socorro divino ainda. A criatura pressupõe no amparo de Deus o protecionismo de sátrapa terrestre. Fui ver lá no dicionário o que é sátrapa, né? São os imperadores que gostam de proteger o seu povo de maneira mais protecionista mesmo, esse tipo de pessoa, né? Isso é o sátrapa, né? Então espera a perpetuidade de favores materialísticos, injustificável destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanentes. É o que aconteceu com o povo judeu na época, que aguardava a vinda de um Messias que ia os libertar do jugo de Roma, mas queria que desse poder para eles, que eles ficariam superior aos romanos. Roma dominava a Judéia na época, o imperador, eles tinham que se curvar perante o imperador romano, e eles nunca toleraram isso, o povo judeu naquela época. Eles, houve até levantes contra os romanos, mas Roma foi lá e destruiu, vamos dizer assim, o povo judeu da época. Dispersou, um dos grandes momentos que os judeus se dispersaram, porque Jerusalém foi destruída. Algum tempo aí, anos 70, se não me engano, anos 70 depois de Cristo. Mas eles queriam ter a vida de um Messias que o colocassem como uma raça superior a todas as outras. Essa era a visão deles de favor divino para eles, né? Então houve um erro muito grande dos judeus em relação a isso. O caminho da luz dos hebreus, quando o Emmanuel fala dos hebreus, ele diz que eles trazem essa ideia do monoteísmo, mas eles pecam muito no orgulho, né? Eles trazem um orgulho muito forte em relação à religião. E exatamente, eles se acreditavam com mais intensidade ser a raça prometida, né? A privilegiada perante Deus. Só eles que receberiam, só eles que têm direito ao chamado céu. Então isso é um orgulho muito grande. E veio desde Capela, porque os hebreus têm origem, né, também em Capela. Foi um céu de descanso, né? E um céu de descanso, né? Não um céu de trabalho, né? Não, sim, mas os judeus naquela época não tinham uma noção muito precisa de céu. Eles tinham mais a visão de que os favores celestes teriam usufrutos na terra, por meio de riquezas, de favores. Então, se você está progredindo, até hoje pela noção evangélica, alguns pensam assim, já conversei com alguns, que se você está progredindo financeiramente, você está sendo agraciado por Deus.
É um sinal de que está indo no caminho. Exatamente, você está no caminho, exatamente. Então eles têm uma noção, muitos têm uma noção assim, né? Então espera perpetuidade de valores materialísticos, injustificável destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanente. Costuma guardar serviço, estima e entendimento, mas desdenha, não gosta de servir, estimar e entender. Tem muitos assim no nosso movimento espírita, quando não seja em retribuição. O subsídio celeste, o pagamento de Deus, né, a ajuda que Deus nos dá, né, no nosso progresso, traduz por benditas oportunidades de trabalho. É uma visão diferente da nossa. E renovação. Esse é o salário que Deus nos dá quando nós nos empenhamos muitas vezes. Chega muitas vezes ao círculo da criatura, agora abre aspas, né? Como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Olha a visão que ele nos dá do que, como funciona a justiça divina. Em alguns casos, nós geralmente não gostamos de sofrer, nós temos uma rejeição à ideia de sofrimento. Mas na visão espiritualmente falando, o sofrimento é nos dado como fator de progresso espiritual, dentro de uma lógica da lei da causa e efeito, porque nós somos rebeldes à lei divina, nós estamos compreendendo ainda a lei divina. Isso que Jesus falou, bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Porque quem está sofrendo está se acertando com a lei divina. Então a resposta de Deus vem por isso, né? Muitas vezes. Gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Tem até aquela música do Tim Vanessa, né? Que depois do mestre, martírios são troféus. Martírios são troféus. É verdade, uma música fala isso na música. Sobre isso, né? Martírios são troféus. É verdade, tem aquela dupla Tim Vanessa, são dois irmãos, já ouviram? É muito bonita. São músicas lindíssimas. Eu tenho também 2 CDs. E ela fala, depois do mestre, martírios são troféus, martírios são troféus. É verdade. Foi o caso de todos os mártires. Os primeiros mártires, lá, como diz o irmão dos tempos gloriosos, dos tempos apostólicos, quando ele fala isso, eles deram a vida, eles iam jubilosos, alegres, para os círculos máximos. Lembram disso nas narrativas do Emmanuel? Eles iam em oração, iam em prece e se entregar ali, em holocausto. O corpo ia ser estraçalhado por leões, tigres, ou então com flechas. Cada época tinha uma maneira de supliciar os cristãos. As ideias cristãs foram semeadas com sangue, né, com sangue. E esse era o suplício deles, né, nessa época. E que ele conclui assim: e que quase sempre parece sofrimento e tentação constitui o que quase sempre parece sofrimento e tentação constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. Quando falamos em suplício, estamos nos referindo à felicidade do espírito, e não àquela felicidade mais imediata do espírito. É uma visão mais ampla da ideia de sofrimento, né? E agora ele vai trazer um panorama geral aqui dos nossos personagens, né? Vamos entendendo cada um deles. Primeiro o caso Dimas aqui. Vamos entender um pouquinho, né? Então, segundo as informações do livro, assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência, faz muitos anos. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. Então, foi um trabalhador do movimento espírita bastante dedicado. Tinha uma mediunidade, soube desenvolvê-la, porque a mediunidade ela pode ser, sim, desenvolvida de acordo com o empenho de cada médium. Ele soube fazer isso. Qual é o empenho? É a automoralização, a educação mediúnica se dá pela educação do espírito. O bom médio é aquele que se autoeducou. Aquela pessoa que realmente está fazendo, né, um conjunto ali no seu íntimo de virtudes cristãs. Quanto mais ele investir nisso, mais a sua faculdade vai crescer, né, dentro da sua programação espiritual. Diz o instrutor Jerônimo sobre Dimas: nosso amigo fez-se credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Qual é o ministério que ele se refere aqui? Das suas funções junto ao movimento espírita. Ele soube realmente ser um excelente, um exímio trabalhador ali na vida do espiritismo, que não é fácil. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo.
Não é aquele descanso. Aquele descansou, vai com Deus, vai descansar agora. Trabalhou alguns anos, vai descansar. Para a eternidade toda. Você vai ter milhões de anos para descansar. Né? Não, descanso construtivo, ou seja, é um momento que ele vai rever ali a sua existência, o dia vai planejar o seu futuro ali próximo. Né? O caso Fábio. Na vida espiritual, Marcelo, eu acho que a gente não fica com essa preocupação de sobrevivência, né? Que eu acho que essa é uma angústia. Falo por mim. Sim. Né? Então, às vezes, você para deixar de fazer uma coisa para fazer outra, você fica pensando, meu Deus, mas se eu não fizer isso, como é que eu vou me manter? E sabe? Mas é assim, não sei explicar. Será que no plano espiritual a gente tem essa sensação de... É assim, acho que pelas informações que nós temos, se já alcançou o espírito uma compreensão mínima da vida espiritual, ele não vai ter mais tantas... Esse medo de falta, né, de escassez. Não vai ter mais. Agora, aquele espírito que não alcançou essa compreensão, ele pode viver uma angústia em regiões de sofrimento. Porque ainda fica preso nas sensações, né? Fica preso nas sensações. Por isso que o que está por trás desses capítulos que já adiantando para vocês, para nós todos aqui, é um chamamento para nós, o leitor. É o que está por trás aqui. Leitor, acorde para a existência, acorde para os seus deveres, principalmente você que está no movimento espírita. É o que está atrás aqui das lições. O caso Fábio. O Fábio vai desencarnar em razão de tuberculose. Sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Ele não era vinculado a nenhuma religião, o Fábio. Repare isso. É homem equilibrado, amante da meditação. Uma pessoa que tem aquela vida íntima mais equilibrada, aquela vida íntima mais voltada para ouvir a si mesmo. Né? Qual é a diferença entre meditação e oração? Qual é? Oração você tem mais ligação com Deus, né? Oração você conversa, você pede, você expõe, você dialoga com espíritos superiores, com Deus, com Jesus. Você já tem uma conduta ativa. Na meditação, a sua conduta é passiva. Você vai escutar o que vem na meditação. Então, vocês podem fazer uma prece quando vocês acordam. Eu faço a minha depois do café da manhã. Eu chamo de sustentação, no meu caso. Eu tomo café e faço uma leitura de uma página edificante, geralmente da Joana de Ângela ou do Emmanuel. Aí eu penso sobre aquela leitura, os ensinamentos. Depois eu tento me desconectar para poder receber a resposta, seja da minha consciência, seja dos espíritos que nos auxiliam, sejam de outras forças cósmicas. Então, esse é um processo. Mas da meditação é calar o interior, que não é fácil. Eu falo por mim, calar o interior é muito difícil. Mas não é aquela meditação de outras religiões místicas, você fica lá horas e horas. Não é isso. A meditação é o ouvir você mesmo, você encontrar consigo mesmo. Então isso é muito bom, né? Amante da meditação e da espiritualidade superior. Ele tinha essa consciência bem interessante nele, embora não fosse vinculado a nenhuma religião propriamente dita. Em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, mesmo sem saber. Olha que interessante. Não usou a palavra passe, porque não era espírita. Mas todo dia contribuía com a energia. Contribuindo aqui indiretamente, supondo que, um exemplo que eu vou dar, ele conversa com um amigo dele que estava lá numa situação difícil, ele pode magnetizar pelos fluidos. Né? O passe, já falamos sobre isso, o passe é algo específico do nosso movimento espírita, que é feito numa casa espírita e conta com a ajuda de espíritos, ou fora da casa espírita, dentro de um trabalho de auxílio, também conta com auxílio de espíritos, é algo mais específico. Mas você pode, claro, magnetizar, ainda que indiretamente, pelas suas construções. Porque a pessoa chega às vezes, conversa e fala, nossa, agora estou mais calmo. Não é só pela conversa, porque houve ali uma troca de fluidos benéfica para a pessoa. Então, e os espíritos utilizam desses fluidos mesmo, que ninguém saibamos diretamente disso. Colaborando conosco, os espíritos, em relevantes serviços de assistência oculta. Repararam isso? Ele colaborava com os espíritos de maneira oculta, ninguém sabia. É aquela pessoa que se entregou à verdade, ao bem, aos princípios, e ela fez da vida dela um hino ao Evangelho. Já impregnou, né? O Fábio, ele se impregnou disso já. Então passou a ser muito nítido dentro dele isso. Né? Há muitos anos que se consagra, ainda sobre o Fábio,
ao estudo das questões transcendentes da alma. Ele também é um estudioso disso, não só na sua conduta. E formou-se aonde? Na academia do esforço próprio, a fim de sermos útil. Não tinha um contato direto, a não ser talvez em sonhos, mas ele acabou sendo uma peça fundamental para os espíritos se utilizavam dele para o auxílio do próximo. Livre do sectarismo, que ele não pertencia, né? Infenso às paixões e amante do dever. Interessante, né? Amante do dever, a pessoa que cumpria. Em virtude da perseverança no bem, perseverar no bem, temos uso muito essa palavra, principalmente nos nossos estudos. Se nós não perseverarmos, insistirmos, perseverar e insistir no ideal, nós não vamos alcançar as 13 obras. Alguns já desistiram, porque não é fácil. Ler 13 livros do porte, como nós estamos lendo, vai exigir perseverança. Então já está exigindo de vocês. E muita perseverança. Mas não só na leitura, né? Na prática do bem também. Mesmo que nós falhemos, às vezes nós não conseguimos. Hoje de manhã eu estava meio agitado, acho que eu cheguei da viagem, depois eu falei, nossa, eu tenho que ter um estudo. Aí eu estava me concentrando, eu falei, nossa, eu tenho que me concentrar para poder me conectar, senão aí eu me impus essa disciplina hoje, né? Eu fiquei pensando, nossa, se não fosse o estudo, eu já não teria um freio, vamos dizer, as más tendências, ou um combustível para algo superior. Mas temos que perseverar. Se nós não perseverarmos, nós não vamos ter grandes construções. E a construção do bem no nosso íntimo é um trabalho individual, intransferível, e é somente do nosso esforço próprio. Contamos com auxílio, mas o esforço é individual. Não há como nós transferirmos isso para outra. E nem exigirmos que o outro faça isso, mesmo pessoas que nós amamos, filhos, filhas, esposo, esposa, mãe e pai. Não tem como impor isso, é uma construção muito individual, a evolução. E a perseverança, ela vai requerer esse esforço nosso diário na conquista de tudo isso que nós estamos lendo aqui desses livros. Soube viver bem para bem morrer. A última frase do Jerônimo sobre o Fábio. Soube viver bem para bem morrer. Nós sabemos que a nossa morte, a desencarnação, ela é decorrência, vai ser boa, má, mais ou menos, ou não, de acordo com o nosso agir aqui. O caso Albina. Ela é filiada a organizações superiores do nosso lar. É um espírito um pouquinho mais adiantado. Permanece nos círculos evangélicos protestantes. Reencarnou dentro disso. Eu acho fantástico essa parte aqui do livro Obreiros. Fez profissão de fé na igreja presbiteriana e viúva, desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Já veio com essa missão lá do nosso lar. Com certeza a viuvez já estava prevista para ela num espaço curto, mas ela aproveitou o tempo dela para dedicar-se então à educação cristã de crianças lá na igreja dela, na igreja presbiteriana. O caso Cavalcante. Cavalcante é o mais, eu acho assim, doloroso, né, de todos eles. Católico, espírito abnegado e valoroso no serviço de bem ao próximo. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Foi abandonado pela família em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Ele fez esse trabalho de renúncia e, em razão disso, ele foi abandonado pela família. E não desenvolveu nenhum sentimento ruim em relação à família, nem em relação à esposa, né? O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelo exagero da sensibilidade. Teve uma boa conduta, mas no momento não se preparou para a desencarnação. Talvez a própria compreensão de vida dele dada pela Igreja Católica não contribuiu para isso. Até Kardec pergunta se o Espiritismo contribui para o processo de desencarnação, lá no Livro dos Espíritos. Sim, contribui. Eles vão responder, mas o diferencial será o comportamento de cada um. Entenderam? Tem uma diferença. A gente vai se comportar na hora. Tem uma diferença, mas a compreensão, se ele fosse católico, se ele fosse espírita, ele poderia ter uma compreensão maior desse momento que ele passava. Né? Nós vamos ver isso lá no capítulo dele, do caso Cavalcante. E muito embora o abandono que foi votado, tem um pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama, o que dificulta os esforços em seu favor. Então ele vinculou muitas pessoas que ele ama, que foi a família que o abandonou. Olha que interessante, de espírito nobre, né? E a tendência é ele se separar e ficar com rancor. Não, ele foi mais elevado.
Aí o caso Adelaide, a Adelaide tem uma inveja branca da Adelaide. Nossa, ela foi realmente exímia, né? Espírita, né? Responsável por uma instituição espírita de amparo a crianças. Quem estava lá ajudando? Dr. Bezerra de Menezes. Só isso. O Dr. Bezerra nada mais é do que o dirigente do nosso movimento espírita no plano espiritual. E não só isso, foi presidente da FEB lá no final do século XIX, desencarnou no ano de 1900. E todos sabemos que ele era um grande trabalhador, tanto aqui quanto lá no plano espiritual, em favor do nosso movimento espírita. E ele estava lá normal, ajudando a Adelaide no dia, né? O Ministério Mediúnico da Adelaide, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nessa casa de paz. Aí vem, né? Vocês vejam, olha o que ele vai falar aqui. Serviço incessante em benefício dos enfermos, amparo materno aos órfãos, como foi, né, a nossa personagem evangélica, a Albina, aliados aos profundos desgostos e duras pedras que constituem abençoados ônus das missões do bem, e preparam-lhe a alma para esta hora. Ligou com aquilo. Ligou. Não foi bem assim um serviço incessante ou um amparo materno que a conduziu a uma situação melhor. Foi necessário, foi justamente esse ponto aqui. A postura dela perante os profundos desgostos e duras pedras que constituem abençoado ônus das missões do bem. Porque quem reencarna num planeta como o nosso, ainda tem aquela cota, nós já falamos sobre isso, de acertamento com as leis divinas. Ninguém vai reencarnar sem essa cota, salvo raríssimas exceções, como Alcione, do livro Renúncia, aquele Asclepios, que nós sabemos que se ele reencarnar aqui na Terra, eles não têm um passado negativo. Mas os que reencarnam têm um passado negativo. Observem a vida dos grandes médiuns, como foi dolorosa, sofrida. Né? Reparem isso. Sozinhos, solitários, geralmente, celibatários, viveram sozinhos. Reparem esse grau de sofrimento nos grandes médiuns. Entre outras pessoas, né? Me refiro ao movimento espírita, mas entre muitas outras pessoas. Então, essas são as pedras, né? Os desgostos. Aí diz o Dr. Bezerra de Menezes: sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes. Eu acho sensacional como os espíritos se referem ao sofrimento. Depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva, ensinou aos que lhe cercaram o caminho todas as lições do bem e da verdade possíveis ao seu esforço. Ela teve um aproveitamento completo da sua existência. Completo. Então, ela realmente... Completista. Provavelmente ela será uma completista. Só que, vamos ver depois o detalhezinho, que ela não soube preparar muito bem as pessoas ali que estavam se vinculando a ela. Mas vocês vejam então, acabando esse capítulo, o ponto então é a de ligação de todos esses espíritos, que é o esforço na construção de ideais superiores no íntimo de cada um e a postura perante as dores, o sofrimento, as pedras da vida. Esse é o ponto que liga todos esses personagens, porque um é evangélico, o outro católico, o outro dois espíritos e um que não tinha religião formada. Então vocês vão ver que a religião propriamente dita, nós sabemos que nós espíritos é um caminho para a obtenção disso que nós estamos falando. Emmanuel fala isso lá no prefácio do livro Nosso Lar, que precisamos mais, sim, de espiritismo, mas muito mais de espiritualidade, porque a espiritualidade é o resultado da aplicação do conhecimento espírita nas nossas vidas. Isso é espiritualidade. Todos eles conseguem aqui ter essa espiritualidade, digamos assim. Todos conseguiram, nas suas religiões, um caminho bem interessante, né? Bem interessante. No capítulo seguinte, no capítulo excursão de adestramento. Então, uma água frutificada por vocês. Lembre disso, no nosso lar toda água, ela vai sofrer as influências. Mas como vocês só pensam coisas boas são positivas, a água já está altamente frutificada, né? E vocês viram ali no começo dessa obra que a instituição da Adelaide foi destinada como sede da equipe espiritual. Como aconteceu naquela casa, aquela viúva lá do Livro dos Mensageiros. Né? Guardada. Lá era um posto mais fixo, aqui não, eles escolheram a da Adelaide, da médium, como
posto de socorro. Ali eles ficariam ali hospedados durante esses dias das desencarnações. Observem isso, tá? Aí ali... Oi? Ela está fazendo de tudo para hospedar também. Tô. Ah, é? Não sei se está dando certo, mas não quero ter certeza. Ah, é? Porque para ter certeza não tem que aparecer para mim. E agora a Irene, então, é um espírito que serve ali, é uma servidora, é espírito, né, desencarnada, dessa instituição que mantém, que a Adelaide mantém. Então vai ter um diálogo ali, eu peguei algumas falas da Irene. Ela diz assim, sobre a casa assistencial, né? Porque tem muito a ver com as casas espíritas, por isso que eu peguei com a evangelização espírita. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Evangelização do espírito, no sentido mais amplo, que nós possamos compreender o que seja evangelizar o espírito. Né? Colocar os princípios, as sementes do evangelho, da libertação, né? de tudo aquilo que nós temos lido sobre o evangelho de Jesus no nosso íntimo. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, que é a instituição da Adelaide, que cuida de crianças, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Valemos-nos da casa, venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares, que é o papel do centro espírita, difusor de ideias salutares. Pelo menos esse deveria ser o papel principal do centro espírita. Ele vai difundindo as ideias na sociedade, para os que queiram. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. Porque quando nós nos referimos à evangelização nossa, não só de criança, mas nossa, em todo sentido mais amplo, que nós possamos compreender, nós estamos nos referindo a um processo de educação do nosso espírito para a vivência eterna. Não só aqui, mas também lá no plano, principalmente também quando nós retornarmos. São valores que nós estamos. Nesse grupo de estudos nossos, nós estamos reunindo valores que vamos aproveitar para toda a nossa eternidade. Toda a nossa eternidade. Aqui realmente é um lugar, né, de investigação desses valores que nós temos direito a ter isso hoje no meio dessas obras tão interessantes que a espiritualidade nos tem legado, né? Dentro de nosso esforço de ler Ênida, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. Temos que ter uma responsabilidade. Nós abraçamos os deveres na casa espírita, sempre falo isso para os alunos, para os cursistas também, nos cursos que eu dou. Se eu abracei o dever de dar passe, por exemplo, numa casa, eu tenho que preparar para esse ofício. Qual que é a preparação? Perene. Limpeza dos pensamentos, disciplina mental, pontualidade no dia, sacrifício de outras funções. Qualquer função. Passista, médium, expositor espírita, professor do ESG, quem trabalha na parte dos núcleos que tem trabalho de assistência social. Aqui tem, né, junto às gestantes. Cada centro espírita tem as suas peculiaridades. Mas se assumir um compromisso, vai contar a entrega da pessoa a esse compromisso. Não podemos deixar isso em segundo plano. Qualquer compromisso assumido dentro da área espírita se reveste de relevantíssima importância para o espírito. Nós vimos isso lá com o Senhor Telésforo no livro dos Mensageiros. É muito, muito importante. E os espíritos contam com a gente, né? Como? Se a gente se compromete, Contam conosco. contam com a gente. Contam com nós. Nós temos que insistir até o fim. É a insistência nossa que vai nos dar esse galhardão perante, no sentido de conquistas espirituais. Né? Esses trabalhos junto ao nosso movimento espírita são meios, recursos que a providência nos oferece para um autoburilamento. Não é que todos que têm que participar do movimento, não é isso. O movimento é um dos meios de obtenção de conquistas espirituais, que não são entregues. Então nós temos que ter isso em mente, porque infelizmente a nossa mentalidade é ainda de deixar o trabalho espírita em segundo plano. Qualquer coisa que acontece na vida, a pessoa já se desvincula ou não quer mais, ou qualquer coisa. Então isso é muito pernicioso para ela mesma.
Nem para o movimento, também é, mas para ela mesma é extremamente pernicioso isso, extremamente pernicioso. Então nós temos que ter isso em mente. Ela continua, Irene. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, aí, vários exemplos, pela assistência fraterna, pelo trabalho de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. Então, à medida que nós vamos nos integrando às atividades, quem está no movimento espírita, nós vamos traçando uma conexão com algo mais intensa, desde que haja, claro, uma entrega maior. Não só estamos aqui só de corpo, isso é muito pouco. Se nós não lutarmos contra as nossas imperfeições, isso também é muito pouco. Se nós estarmos no movimento espírita, nós vimos lá, aqui mesmo, naquela região de sofrimento perto do padre Domênico, uma pessoa que falou: eu fui espírita, lá na região do sofrimento. Não houve aproveitamento das lições recebidas. Então isso que a obra nos chama a atenção a todo momento. Aí eu coloquei em vermelho a última frase dela, da Irene. Como veem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana. Porque a benemerência, sem a luz divina, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador. A pessoa, às vezes, o ego, ela se imiscui em uma tarefa nobre, mas ela não vai temperando com a luz divina. E isso vai se degenerar num egoísmo altamente perturbador. Já vi várias pessoas assim no nosso movimento. Mas isso vai descendo. E ela vai querendo também ser reconhecida por aquilo. Eu já vi pessoas acusarem espíritas, outros: mas ela não participa de nenhuma obra social. Quem é ela para falar isso de mim? Eu vou lá todo sábado naquele lugar. Eu vi a pessoa falando isso. Pessoa antiga, assim, tem 50 anos de espiritismo. Então falou, eu estava na reunião, onde foi que ela pensa. Então ela vai se colocando numa posição de falsa superioridade, porque na visão dela, o fato de ela ir sábado a uma casa assistencial da periferia lhe dá o direito de cobrar de outras pessoas, de fazer o que ela bem entender, porque ela já está ali no caminho. Isso é um perigo. É um perigo. É isso que ela É fala. igual a vaidade intelectual, é um perigo. A vaidade intelectual é um perigo. Vocês vejam que ela coloca assim, eu gostei da expressão que ela usa, luz divina. O que é a luz divina? É você temperar sempre por meio de bons sentimentos, de renúncia. Porque quando nós estamos num trabalho de assistência social, nós estamos servindo. E isso tem que nos impregnar, senão nós vamos querer reconhecimento. Aquela pessoa nem olhou meu rosto. Aquela pessoa veio aqui pegar a cesta básica e nem fala obrigado. Não é esse o papel. Nós temos que, na verdade, agradecer aquela pessoa porque ela não falou obrigado. Pela oportunidade porque vai treinar do nosso trabalho. vai treinar o nosso perdão, a nossa, aquele conjunto. E é difícil, não é uma coisa fácil. É difícil. Geralmente a pessoa está empolgada nas suas atividades, mas no primeiro confronto que ela tem, ela abandona. Um confronto de ideias, um confronto com pessoas, às vezes, do próprio meio, ela já abandona rapidamente. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado, né? Existe ainda muito melindres que decorrem de orgulho, e esse falso tem que tomar muito cuidado. Nós podemos nos degenerar com esse, como ela fala aqui, um personalismo devastador. Compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. A fé, eu só vou ficar só orando, só lendo, só acreditando. Não tem obra no sentido de externar, é ruim. Mas só vou fazer obras e vou esquecendo do mundo íntimo, entenderam? Tem que ter um equilíbrio. A luz divina tem que nos impregnar. O que eu percebo é o risco que a gente tem quando a gente fala. Muito, tipo, falar. Por exemplo, eu vejo que eu banalizo muito a fala. Meio que vai sem filtro. E eu acho que algo que tem que ser muito disciplinado. Porque é aí que a gente, por exemplo, se a gente está com esse orgulho lá dentro, onde é que vai arranhar o joelho? Na hora que falou. Enquanto está sentindo, está disfarçando ali, eu acho que ainda está menor chance de alimentar esse lobo, né? Com certeza. Tem que haver uma disciplina. Porque quando fala é como se alimentasse o lobo. E se não fala, eu acho que mata o lobo de fome. Que
passa vontade de ser metido. Temos que combater isso. Tem que ter estratégia. Aí diz o André Luiz, logo na sequência dessa fala da Irene: a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva em nós mesmos. Não vai vir de Deus, né? Aí depois André e os demais espíritos saem em excursão para trazer os personagens em desdobramento parcial durante o sono, que receberão auxílio na noite. Perceberam isso? Vamos lá pegar cada um deles, né? Aí diz o instrutor Jerônimo: há contudo observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. Não é se ele é católico, ateu, espírita, protestante, não é isso, né? É justamente, porque em vermelho, bem grande aqui no meu, é justamente a sementeira do esforço próprio. Esse é o fator. No serviço da sabedoria e do amor, que frutifica no instante oportuno. Sabedoria e amor, né? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo o Espírito Verdade. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. E é justamente isso, né? Sabedoria e amor. Temos que unir essas duas potencialidades do Espírito. Também não é fácil, né? Através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei, que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras. Então, o princípio que Jesus diz quando esteve conosco: ninguém receberá favores sem merecê-los no sentido de empenho, de esforço próprio. Ninguém. É muito rígido, o Espiritismo é muito rígido para isso. A maioria das religiões tende a ser auto-exclusivistas. Só nós temos razões, só nós seremos salvos. Elas têm isso com elas. O Espiritismo não. Reparem essa fala aqui do Jerônimo. Não é o rótulo que vai trazer algo. Não é. Mas são as construções do esforço próprio. É assim que funciona, né? Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade. Os Espíritos nos chamam, nos convocam a executar a vontade divina. Isso é muito recorrente entre eles. A nossa felicidade está onde? Na execução da vontade divina. Não há outra. Não há outro caminho. Agora no capítulo 13, a desencarnação de Dimas. Então, Dimas é um trabalho para a equipe espiritual. Não, né? Vamos ver. Companheiro libertado, né? Aí André pergunta, né? Por que Dimas, que não concluiu seus deveres, lembra disso? Ele não concluiu. Ele vai desencarnar antes do momento do seu planejamento espiritual. Ele fez um planejamento, mas ele não cumpriu. Mas por que ele não cumpriu? Tem uma chamada atenuantes, né? Por que ele não cumpriu? Estou achando que ele era suicida também, né? Não, é diferente, a lógica aqui é diferente. O que o levou à diminuição do seu tônico vital, do sofrimento vital, foi justamente um esforço muito grande. E não dobrado para todos. Não descuido, não bebidas, vícios, ou então, não, nada disso, pelo contrário. Foi um... Tipo Allan Kardec também. Tipo Allan Kardec, ele mesmo esforço extremo que o levou ao AVC, né? Então, provavelmente antes do tempo também. Porque ele foi orientado por um espírito, Allan Kardec, de um médico, eu não vou lembrar o nome agora, lembra? Hahnemann, né? Médico Hahnemann, de que ele deveria reduzir ali o ritmo de trabalho, mas ele não reduziu o Kardec, né? Ele foi e acabou desencarnando, mas claro, com méritos gloriosos pelo empenho, a missão dele, né? Então pergunta, né? Por que Dimas, que não concluiu seus deveres desencarnando antes do momento, merecia o apreço da espiritualidade superior? Aí o Jerônimo responde: Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias na existência terra. Acostumado desde a infância a lutas sem limos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Foi realmente um devotado, né? Se devotou à causa assim, de todas as maneiras que ele pôde, todas as maneiras.
Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Ele sofria, mas arrumou tempo para ajudar aqueles que sofriam um pouco mais. O Dimas. Por isso que ele vai ser recebido pela espiritualidade superior. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações. Uma vida de renúncia mesmo. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Então não há como escapar da lei divina. Não há. Né? Nós muitas vezes podemos fazer um juízo imperfeito de algumas pessoas. Ou até um juízo achando que a pessoa foi muito boa. O padre Domênico, aqui dos obreiros, ele passou indene a justiça dos homens. Lembra do padre Domênico, resgatado lá pela irmã Zenóbia, pelos auxiliares dela? Ele era um homem criminoso, mandou matar pessoas, dormia, teve filhos, fora, fez horrores. Mas passou-se como sendo um homem virtuoso para muitas pessoas. Mas perante a justiça de Deus, aí não teve escapatória. É isso que ele quer dizer aqui. Né? A lei ela vai realmente ser aplicada de uma maneira muito justa por Deus, muito justa. E no tempo certo também. Aí diz o Dimas assim, com ele mesmo, né? Todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. O que é aferir valores? Nós vamos aprendendo, agora temos que pôr a prova. Se seremos pacientes, se teremos fortalecimento moral perante as dores, se saberemos sair de uma angústia, de uma aflição. É o momento de sermos testados no conhecimento teórico que nós obtivemos. Esse é o momento de aferir valores espirituais. Então vai chegar uma grande dor na minha vida. Será que eu vou conseguir me comportar com serenidade, com equilíbrio, sofrendo no íntimo, mas sem revolta, sem desespero desnecessários, sem agonia, sem... Então é um momento de aferir valores. Se eu passar por tudo isso, quer dizer que eu passei pela chamada provação. Então, consequentemente, eu vou dar um passo a mais no meu progresso espiritual. Isso é progresso, isso é evolução. São as chamadas provações. Então, e ele é feito de maneira individual. Né? E ele continua, Dimas. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me olvidarão, não me esquecerão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Então, aí em seguida é narrado todo o procedimento, né, do desligamento, do perispírito, do corpo físico, essa parte mais técnica. E ele faz uma prece fervorosa, a Maria até, e em seguida ingressa a mãe dele ali no recinto. Assim que finaliza este capítulo também. No seguinte, tem a continuidade dessa história do caso Dimas, né? André Luiz obtém a concordância do Jerônimo para prosseguir ali estudando a desencarnação de Dimas. Vocês vejam, nós vimos o processo de encarnação do Segismundo, do Missionários da Luz, e agora de desencarnação. Como é complexo sair e entrar na vida física. Não é algo muito fácil, né? Para os que se esforçam, não aqueles comuns. Porque vamos ver, já falei, lá no último livro, no livro E a Vida Continua, um caso que o espírito desencarnou sem saber que estava nessa condição e vai voltar a reencarnar sem saber que esteve desencarnado no livro. Porque não tinha nenhuma construção, nenhuma espiritualidade, não estava nem preparado para saber que ele estava desencarnado, ele achava que estava no hospital psiquiátrico, no plano espiritual. Vamos ver isso lá. Né? Não tinha grandes conquistas, consequentemente não pode escolher plano reencarnatório, não pode escolher nada da vida dele. Ele dependeu exclusivamente dos mentores que organizaram a futura reencarnação dele. Né? Então André Luiz obtém lá alguns dias para poder ainda continuar junto com Dimas ali. Né? E ele diz assim, né? André Luiz, constituí a liberdade instrutiva com a responsabilidade de minha consciência e a confiança de meus superiores hierárquicos. Rigidez hierárquica no plano espiritual. Nós sabemos disso já, entre os espíritos. Aí ele chegou à residência do Dimas e percebeu, né, em recuado recanto, ainda ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico prateado. Isso é comum nas narrativas. Primeiro nós temos várias ligações fluídicas do corpo físico com o nosso perispírito.
E ligações mesmo, linhas, às vezes, cordões finíssimos, tênues, mas tem um principal, que liga geralmente cérebro perispiritual a cérebro físico. Esse é o cordão principal. E algumas vezes ele tem que ser rompido mesmo por algum espírito para poder se dar a desencarnação propriamente dita. E às vezes se afasta, o corpo fica ali, como no caso do Dimas, fica num canto, o corpo físico fica em outro, mas ele está a alguns metros ali, com um cordão fluídico ainda vinculado. Nesse caso aqui, ele ficou 24 horas, depois que ele morreu. Ficou. Tirar o cabelo. Eu fiquei imaginando. Esse Na cabelo verdade, Ficou. ele estava vivo. Estava no processo de desencarnação. É o processo, começou o processo. Eles acompanharam até o enterro mesmo. O enterro Só mesmo. depois que cortou. Exatamente. Diz que muitos acontecem. Muitos É o normal. encerramento Isso mesmo. é normal. Muitos acontecem, alguns não, de acordo com as conquistas espirituais. O Dimas No estava caso interligado ainda. É Fábio, né? Do Fábio, O caso dele foi tranquilo. foi tranquilo. Foi tranquilo. Ele mesmo se auxiliou. A Adelaide também. A Adelaide também. Inclusive, o André fala que a Adelaide não precisaria de Nem auxílio. de Não auxílio, precisa, né? cada caso é um caso. O Dimas realmente Mas- estava muito apegado ainda à família dele, muito apegado. E assim, ele lutava para não morrer, né? Fico imaginando uma cremação, então. Por isso tem que ter 72 horas. Exatamente, É. orienta-se que seja 72. O Emmanuel já disse sobre isso. É o período que vai haver. Né? Mas não é a maneira de como o corpo físico vai perecer, que vai ter influência no espírito, no perispírito. Não tem? Não, são as conquistas de cada um. Porque se não tem o caso da cremação, vai ter ali os vermes roendo o corpo. É um ou outro. Vocês que escolhem. O caso dos mártires, né? O caso dos mártires, uma vez eu li e fiquei assim, muito Eles eram retirados impressionada. antes. Eles eram retirados por misericórdia antes que o fogo pegasse, que o Sim. tigre pegasse. E porque ele já vivia Então, uma vida olha só espiritual. como depende. E ele vivia uma vida espiritual já muito espiritualizada. Então já foi antes, né? Mas O Eu outro- imaginei, ele não tinha nem morrido, morreu antes de morrer. Pô, saiu Mas se a gente está aqui, antes da agressão dele colocar. a coisa é. E também tem aqueles outros casos que, muito embora a pessoa tenha sido desligada, ela ainda é muito apegada à matéria e ela fica ali Ela continua. sofrendo, vendo corpos com força. Né? Mas não Suicidas tem mais também. ligação, suicídios. Mas esse É aquela uma que fica no cemitério, lá nesse livro mesmo. Nesse Ela capítulo. vai falar sobre isso. Mas cada caso é um caso. Mas assim, a cremação, o seu enterro normal, não tem muito impacto na maneira. Vai ser como o espírito vai encarar essa sua nova realidade. A famosa perturbação. Exatamente. Aí tem um espírito chamado Fabriciano por ali. Ele vai dar algumas orientações interessantes para nós. Não tem aqui. Ele diz assim: porque a mediunidade é muito recorrente, a questão da mediunidade na obra do André Luiz. Prestem atenção, desde o nosso lar. Vai atingir o apogeu no livro dos domínios da mediunidade e depois nos mecanismos da mediunidade. Mas como é recorrente a questão da mediunidade? Porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. E há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. A pessoa quer ser um bom médium, um bom trabalhador, mas não está disposto aos sacrifícios, às renúncias, que envolve até a alimentação, para poder ser um bom instrumento nas mãos dos espíritos superiores. Essas são as renúncias que se deve fazer. Gostariam, por certo, do intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Então não haverá intercâmbio com o plano superior para os médiuns que não se dedicam a tanto. Já falamos mais de uma vez que médiuns viciosos, sejam no movimento ou fora do movimento espírita, não se comunicarão com espíritos superiores. Isso é princípio. O que pode existir lá é uma farsa, um embuste, uma enganação, mas não mediunidade. O superior está ligado a isso. Há uma renúncia muito grande da pessoa do médium. Como foi Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira e muitos outros. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação, diz Fabriciano, para os médiuns em geral, não é? Né? Mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. É diferente do médium do trabalho ativo. O trabalho ativo é a dedicação.
Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa, da observação. Desejariam o caminho bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais. E a primeira dificuldade, abandonam compromissos assumidos. Isso é muito comum no movimento espírita. Muitíssimo comum. Já falei para vocês, já fui diretor de doutrinário de uma outra casa, que cuida dessa parte dos médiuns novos, dos antigos, enfim. E eu fiquei estarrecido com a quantidade de afastamentos de médiuns, por inúmeros fatores. E eu não tinha essa noção até participar dessa parte administrativa da casa. Mas muitas. Assim, toda semana tinha casos e casos de afastamento. Então, isso é muito pernicioso, já falamos, né? Seja para ele médium, seja para os trabalhos que são desenvolvidos na casa. Senão, vão ficar aqui, né? Só no mero... como que ele fala aqui exatamente? Só nas tentativas, nas experiências, né? A aquisição, olha essa frase, vocês devem também, nós todos aqui, memorizar isso hoje. A aquisição da fortaleza moral, que é uma das frentes de trabalho que nós temos que construir para a nossa desencarnação. Não prescinde, ou seja, requer provas arriscadas e angustiosas. Reparemos. Senão nós não vamos sair do lugar. Igual aquela prova difícil, ou quem vai fazer concurso público, vai chegar na fase final do concurso, que é a prova mais difícil, tem que enfrentar. Se não enfrentar, não vai conseguir transpor. Né? É uma aprovação. Todo concurso vai requerer isso. Né? Eu fiz concurso há algum tempo atrás, no concurso que eu prestei, que é de juíza, nós tínhamos 4 fases. A última fase era a prova oral. Eu morri de medo, né? Porque eram 10 desembargadores, são juízes de segundo grau, que vão arguindo perante o candidato. Você fica, como estou aqui, os 10 ficam na frente e o público lá atrás vendo você falar. É assustador, é de passar mal. Eu reprovei 2 provas orais, passei na terceira prova. No psicológico eu caí assim na prova oral. Mas eu pensava, se eu não passasse, eu não vou conseguir transpor esse momento da minha vida, né? E é exatamente isso. Até Kardec usa o exemplo de concurso público quando ele vai falar das provações. Vai ter que passar. E é doloroso, muitas vezes, e angustioso. Né? Eu achava que seria, assim, na minha vida, o supra-sumo do sofrimento. Eu achava o concurso público. Depois que eu passei, daí era só um degrau. Aí começaram propriamente os sofrimentos. É como entrar na faculdade, né? Você acha que o vestibular é a pior fase. Faculdade, então, perto do concurso, é jardim da infância, né? Jardim da infância. Mas é assim mesmo. É o que ele fala aqui, né? São provas arriscadas e angustiosas. Né? Todos os grandes médios do movimento passam por isso. Né? Aí André nos pergunta, nem todas as desencarnações, presta atenção nessa pergunta, nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Então nós estamos falando de pessoas dignas que têm um esforço na prática do bem. Olha a resposta, nem todas. Por quê? Todos os fenômenos de decesso, né, da desencarnação, contam com o amparo da caridade, afeta as organizações de assistência indiscriminada, as colônias espirituais. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante no bem. Eita. Eita mesmo. É só... Até porque não tem tantos trabalhadores, né? Parece. E eu ouvi eles falar isso, né? Que, são pouquíssimos. que, tipo assim, é muita demanda, então E tem que poucos. selecionar. São Não poucos vai ter trabalhadores. critério. Só que para conseguir o auxílio do alto mais preciso, tem que se destacar. Mas ele na também prática. não cai na mão do vampiro direto também, né? Se teve a coisa digna ali, a vida digna, já não cairia nos vampiros também. Não, entendi. Não, entendi. Não Aquele cai. do vampiro. Pode, não é que não cai. Fica tranquilo, né? Os espíritos obsessores, aqueles vampiros, né? Pode acontecer em alguns É casos. aquele lá que dá um medo grande, né? Pode acontecer em alguns casos. Tem alguém aqui que está sofrendo de muito medo desse curso. Antecipadamente. Eu não sei quem é. Mas agora ele dá um exemplo que é perturbador, o exemplo que ele dá aqui na sequência. O Fabriciano. Presta atenção nesse exemplo que ele dá. Né? Eu fiz um resumo aqui. Ele diz que havia uma servidora dedicada ao bem.
mas pouco inteligente. Lá no movimento espírita, que ele dá, né? Tinha rusgas com o marido e desejava morrer por causa disso. Reparem isso. Brigava com o marido, eu quero morrer. Mentalmente. Mas eu não posso mais dessa vida. Eu quero morrer. Eu quero ir embora daqui. Quem nunca já não falou isso no íntimo? Né? Quem nunca já não falou isso no íntimo? Aí tá, ela foi desenvolvendo essa ideia, essa pessoa aqui. Mesmo trabalhando no bem. Não era uma pessoa viciosa, entregue. Não. Uma pessoa vinculada ao espiritismo, aos ossos espíritas. Ele dizia, né? Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Que requereria uma compreensão, uma eliminação do ciúme. Vamos ver depois, né? Lá no caso da libertação, aquela médium também tinha ciúme e foi conduzida a uma região conversar com os obsessores. Lá vocês vão ver o que eu quero dizer com mais detalhes sobre isso. Pela cólera, pela intemperança mental, desequilíbrio mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto. Ela não ia pegar uma arma, não ia pegar uma corda, não. Ela começou a desenvolver uma ideia. Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, mas longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis. Ela fazia uma escolha. Ela era divertida. Para de pensar assim, ainda que mentalmente. Ela era médium. Tinha uma presença mais, tinha uma ideia mais precisa do plano espiritual. Você tem que ser mais forte, você tem que superar o ciúme do seu marido, você tem que ser mais, fortalecer. Ela repelia essa ideia, mas gostava do consolo. Estava no período infantil, digamos assim, da espiritualidade dela, né? Dentre as admoestações, as advertências salutares que lhe endereçava. E tanto pediu a morte, insistindo por ela, entre a mágoa e a irritação persistentes, que veio a desencarnar em manifestação de icterícia complicada com simples surto vital. Baixou a resistência. Baixou a resistência. Oportunizou. Mentalmente ela criou uma espécie de morte que prejudicou a vivência dela e ela veio a desencarnar em razão disso. A psicologia diz que se a pessoa é muito triste, ela desenvolve química que é incompatível com a vida. Com certeza, com certeza. Deve ter sido isso. Aí ele diz que tratava-se de um verdadeiro suicídio inconsciente. Mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Tinha um lado caridoso, mas esse lado caridoso brigava com esse lado ingênuo, de alimentar ciúme, cólera, intemperança. Vocês conseguem entender onde ele quer chegar? Não, geralmente viciamos só, entendemos só pessoas viciosas, pessoas que poderão desencarnar numa situação precária, mas não são só elas. Mas ele não aceitação também das dificuldades. Das dificuldades, a não compreensão, querendo às vezes aqui não diz detalhes, né? Às vezes esse espírito que foi o marido dela, talvez era um espírito já que tinha uma necessidade reparatória, mais sofrida, digamos assim, que requereria essa aproximação. Então tem várias possibilidades. Mas é interessante que ela era uma pessoa caridosa, mas ela mesmo assim não conseguiu ter um fortalecimento moral dentro dela. São aquelas frentes que eu quero que vocês também memorizem hoje. Nós temos que investir em várias frentes da nossa personalidade para podermos termos conquistas espirituais no futuro. Não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores. Nenhum auxílio particular para ela. Nada. Então é isso, né? Não é só a bondade que vai nos deixar numa colocação espiritual melhor. Esse é o ponto que nós temos que memorizar aqui. Temos que desenvolver outras virtudes do nosso espírito, né? Aí diz André Luiz, a lei divina de fato, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. E o Fabriciano, não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. É a lei da causa e efeito. Nós não vamos querer usufruir de situações boas sem que nós plantemos as sementes dessas futuras situações boas. Nós não vamos usufruir isso. Isso não vai acontecer. Não vai. Alguém, para gozar o descanso, precisa antes de tudo merecer. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Almas inquietas podem ser almas boas,
porém inquietas. E o Fabriciano sobre o Dimas agora. A sensibilidade, posta a serviço da obrigação bem cumprida, castigou-lhe a alma até o fim. Todavia, Dimas plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Embora ele estivesse numa situação um pouco difícil, o Dimas ele tem um futuro promissor, porque ele soube plantar isso nos corações alheios. André Luiz faz um comentário sobre as conversações, né? As conversas que nós encarnados empreendemos entre nós aqui. E eu gosto dessa parte. Ele diz assim, né? No estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Isso é uma pura verdade. É pura verdade. Nós não conseguimos sustentar uma ideia, uma conversa, uma edificação, sem que nós caiamos na futilidade, em algo trivial, que não traga nem nada de espiritualidade. É algo puramente jogado, o tempo jogado fora. Os Espíritos nos alertam, os Anjos e Ângeles, nossa, ela fala muito isso. Tem pessoas que dizem muito, mas não falam nada. João de Ângeles, ela diz isso. Entre muita atenção para a fala, então temos que ter cuidado com isso. Aí estão lá no velório, né? Tem uma situação interessante que acontece nesse velório. Então, sobre as nossas ligações, né? Ele diz, né? Um dos homens conversa, conta a história de uma pessoa da sociedade, né? Eu fiz um resumo aqui. Que estava uma mulher e viu alguém nos espreitando, um operário simples, e só por isso foi alvejada por um tiro no coração, vindo a morrer. Matou a pessoa lá. E Dimas viu esse assassinato, mas nada revelou às autoridades. Ele manteve consigo mesmo, para não comprovar um escândalo ali, porque era uma pessoa da alta sociedade local ali deles. E esse senhor do velório, né, que contou a história, soube pelo padre, que ouviu a confissão do próprio responsável, que está hoje desencarnado. E ele, contando essa história, quem que aparece ali? O próprio, o dito cujo, o próprio. Aparece, dá um golpe ali, né, nele, e ele sente, ficou estremecido com esse golpe que foi desferido. Como fosse um soco. Pensamento bem... O pensamento é muito, né, atrai ali, nós vamos atraindo. Nós vamos ver agora, por esse comentário, a força do nosso pensamento. Nós falamos muito no Espiritismo, nós atraímos, que pensamos, o pensamento atrai, e como atrai. Né? E como atrai muito mesmo. Né? Isso realmente é algo assim, né, estarrecedor. Né? Vocês vão ver no livro, No Mundo Maior tem um caso semelhante também, que eles estavam procurando um espírito encarnado para participar de uma palestra no plano espiritual. Só que ele não comparece no dia. Aí Ana Luiz, o instrutor fala, vai lá ver, por que ele não veio? Vai lá na casa dele. Ele vai lá na casa dele, ele chega lá, tem uma entidade lá de A gente já viu isso. Aí você não vai novo. Foi mensageiro. Foi mensageiros? Não, foi missionários à luz? O missionário, mas a gente já viu. Está lá a entidade toda de negro, porque ele pensou na hora do almoço e falou do amigo, falou mal. É mais ou menos isso. E comparece, é verdade. Até acordou ele lá, ele tudo suado. Ai, meu Deus, foi ele, mas você veja que o pensamento vinculou-se àquela entidade desencarnada. Então nós temos que ter disciplina nisso, né? Ele diz, né, sou eu o assassino. Que quer você de mim? Por que me chamas? É juiz? Pergunta para ele. Ele está com aquela consciência culpada pelo assassinato, está com aquilo vinculado na cabeça dele, né, na consciência dele. Aí ele diz assim, né, onde encontrarei minha vítima para suplicar o perdão de que necessito. Ele está já com aquela consciência de culpa, muito forte. E o Dimas se ressentiu, né, nos braços da mãe, estava lá no velório, o Dimas se ressentiu e estremeceu também com a presença dele. Ele lembrou do Dimas também, né? Aí ele diz assim, Fabriciano, né, que embora Dimas fosse dedicado ao bem, não cultivou em seu lar a oração em família. Por isso a residência não tem defesas. Mesmo sendo espírita, mesmo sendo um exímio trabalhador, não cultivou as preces e a casa não tinha proteção. Como outras casas, como missionários da luz, no caso da casa onde o Sergismundo ia nascer. Tinha proteção pelas influências, pelas preces. Daquela mulher que o marido traía, tinha proteção. Tinha também. Interessante, né? Aí diz André Luiz, ele faz uma reflexão para terminar o capítulo. Eu aprendera muito durante a noite, aprendera que as câmaras mortuárias, né, não devem ser pontos de referência à vida social.
mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Depois desse capítulo do livro, há muito tempo eu mudei um pouco a minha atitude do Bons Relógios. Né? Ficava com muita conversa paralela, não é bom isso. Não é? Porque no velório você acaba encontrando pessoas que há muito você não os vê. Exato. Até parentela, tudo. Sim. E aí vem aquela vontade de conversar outras coisas, né? Quando não, às vezes se referia a fatos ainda parecidos, para piorar a situação. Piorar a situação. É me lembrar disso. outra piada. Eu, antes de acreditar, né? A gente era animadora de velório. Eu esperava chegar para animar. Verdade. Olha que vergonha isso. Por isso que tem medo do vampiro. Mas você não sabia, né? Não tem. Você não tem a probabilidade. A gente fica imaginando que o cemitério já é um local que, por mais que na parte material pareça ser muito tranquilo, é um local extremamente movimentado e, né, ainda mais por muitas entidades infelizes que ali habitam, né? Que ali permanecem, na verdade. Uhum. E tem muitos cemitérios que a capela mortuária é ali dentro. Você imagina como é que é a movimentação de todo do plano espiritual ali, né? A visão nos bastidores do plano espiritual. Exato. Realmente é algo... Por isso, quando eu morrer, eu quero que você veja lá daqui, não me deixa. Ele já está protegido já. Aqui no meio? Já estou protegido. Que triste, né? E às vezes você vai bem intencionado. Olha só como que é, justo o que está falando no capítulo anterior. Exato. Que a infantilidade neutraliza a boa intenção. Exato. Porque a intenção é boa, mas olha que avesso. Tem um capítulo, eu não me recordo agora em qual dos livros era, aquela Cartas e Crônicas ou Contos e Crônicas, que fala justamente, tem uma passagem que é justamente isso, acho que chama... Humberto de Campos. Humberto de Campos, fala, não sei se era preparação para a morte, alguma coisa, aonde o Espírito narra a visão do plano espiritual, justamente na capela mortuária, que ele diz que a pior coisa é fazer o velório no cemitério, que todas aquelas entidades que estão ali vêm e começam a participar e são atraídas pelas conversas dos encarnados. Vira uma festa. Terrível isso. No 15, então, aprendendo sempre, aí inicia o cortejo fúnebre do corpo de Dimas, né? Ao Jerônimo cortou o liame final e dividimos o seu corpo físico, né? E lembrar que eu coloquei que a mãe de Dimas está em uma situação melhor e não teve autorização para levá-lo. A mãe de Dimas não teve autorização para isso, né? E ela diz, a mãe do Dimas, tá? Fale pouco e ore muito. Não se aflija nem lastime, fala para o filho. Não tema, pois já se preparou para receber-nos a cooperação semeando bem e em longos anos de atividades espiritistas. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda. Interessante, né? Em transições como a em que você se encontra. Olha que conselho interessante que é para nós, esse conselho. Não foi para o Dimas, não. Aí chegaram ao cemitério, né? Aí diz André Luiz, as grades da necrópole do cemitério estavam cheias de gente da esfera invisível em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Imaginem a cena desse cemitério, a cena espiritual, né? Um desses espíritos, né, quando viu a equipe, disse, não adianta, é protegido. Já identificaram ali, né, a equipe espiritual, né? Aí diz o padre Hipólito, nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair resíduos vitais, que nada mais é do que nós sabemos um fluido vital, como o caso do Raul, que foi lá captado por alguns espíritos atrás do fluido vital. Porque o fluido vital faz com que eles se lembrem de alguns momentos de quando eles estavam vivos aqui, encarnados. Por isso que eles estão atrás desses fluidos vitais. Essa é a lógica disso, tá? Lembra no caso do abatedouro, lá dos animais, dos bovinos? Estavam tentando sugar o sangue que saía do abatedouro por causa disso, para pegar o plasma que é repleto do fluido vital, que só nós encarnados, sejam nós humanos ou os reinos inferiores, também tem fluido vital.
Os espíritos não têm fluido vital. Como o nome fala, é para, né, a vitalidade do corpo, né? Daí diz o padre Hipólito também: como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo, mas inegavelmente os diabos existem. Somos nós mesmos, quando desviados dos divinos exílios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Aí Jerônimo dá alguns passos ali, magnéticos, e extraiu todos os resíduos de vitalidade no corpo de Dimas. E ele então voltou para a natureza, porque o corpo, nós lembramos, né, o corpo, o fluido vital, que também é conhecido como, quando está conosco, duplo etérico. São sinônimos. Quando o fluido vital está na natureza, falamos de fluido vital. Quando está no corpo, geralmente chama-se duplo etérico. Então, quando nós desencarnamos, esse duplo etérico, ele se desfaz e volta para a natureza. Exatamente como isso se dá, nós não temos tantas informações. Mas é isso que ele fala aqui, o Jerônimo. Isso já está no livro dos Espíritos, né? Só repetindo essa ideia de que esse fluido volta. Duplo etérico não é perispírito. Perispírito nós vamos ficar com ele e vamos aprimorando cada vez mais. Ao contrário do duplo etérico, que também é um corpo, também é um corpo, no formato do nosso. Só que ele volta para a natureza, assim como o nosso corpo físico também volta para a natureza. Né? Se desagrega as moléculas e volta para a natureza. Aí ele encontrou uma mulher, né, um espírito que chorava ali no túmulo, bem triste, né? Não acreditando que se encontrava morta. Pediu pelo esposo e filhos. Aí apareceu um espírito funcionário do posto de assistência do cemitério. Entenderam? Havia ali um posto de assistência vinculado a alguma colônia espiritual que cuidava daquele cemitério. Entenderam a organização? Como tinha aqueles espíritos naquelas estradas rurais do livro no finalzinho dos Mensageiros. Olha como é organizada a espiritualidade. Tem trabalhador aqui, né? Em todos os setores, trabalhadores, em todos os setores, né? Apareceu um espírito, então não teve uma vida pautada pelos deveres domésticos. Desencarnou em decorrência do parto. Os benfeitores não podem romper o cordão fluídico, porque ela retornaria a casa para prejudicar, ainda que sem saber, o filho e o marido. Por isso que ela está vinculada ao corpo dela, que está em decomposição ali no cemitério. Por esse motivo. O André indaga pessoalmente de Dimas sobre as sensações do seu perispírito, e ele fala que algumas lembram do corpo físico. Ele está investigando como foi, o que o Dimas sentiu ali no momento da desencarnação. Curiosinho, né? Curioso. Aí diz o Jerônimo, para encerrar o capítulo ali: certo, porém, de que não se verificam duas. Quero que vocês também memorizem isso. Acione aí a memória de vocês. Certo, porém, de que não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. Não existem. Como não existem duas mediunidades iguais, como não existem dois seres humanos iguais no planeta. Não existem. Então, as desencarnações sempre terão um fator de diferenças, de semelhanças, de aproximação ou não. Então, o plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. O que vai sentir, se são dois desequilíbrios. Porque todos nós, quando desencarnar, vamos passar por um momento de desequilíbrio. Todos têm isso em mente. Todos nós vamos passar. Agora, o tempo desse estado de desequilíbrio, não estou me referindo à ida a regiões de sofrimento, não é isso. Estou falando do processo de separação do corpo físico e do perispírito. Esse processo que dá um desequilíbrio em todos. Pode durar alguns segundos, dependendo do porte espiritual, ou durar algumas horas, ou alguns dias, ou um tempo maior em alguns casos mais extremos. Mas a perturbação haverá para todos nós. Não sabemos onde nós vamos, parece um sonho meio desorganizado. E às vezes lembramos, quando eles falam dos principais períodos da nossa atual existência, os mais marcantes. O 16, o exemplo cristão, o caso Fábio, que não era vinculado a nenhuma religião, porém era bem preparado pelos empenhos que ele fez por conta própria. Está em excelente forma, preparou não somente a si, senão os parentes para a sua partida. Ele realmente é um espírito um pouquinho diferenciado, na minha opinião. Aí, André Luiz pergunta a Jerônimo a razão do Dimas ainda se encontrar em desequilíbrio relativo, chamando pela esposa e pelos filhos, ainda que desencarnado.
Ele diz assim, o Jerônimo: cada qual de nós é por si mesmo todo mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Cada servidor tem escala própria de edificações na tábua de valores imortais. Dimas, ali mais adiante, foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão, mas quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Diz assim, mereceu uma ajuda do alto. Espalhou as sementes de luz e da verdade, dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente. Conferiu excessivo carinho à roda familiar. Isso acabou sendo um demérito dele, né? Sem noção de equidade e justiça no caminho terrestre. Mas se lhes prodigalizou muita ternura, a família dele, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunham, libertando-os da esfera pesada da incompreensão. Não preparou os entes, a esposa, os filhos para a partida dele. E ele também não se preparou para se desvincular momentaneamente da família dele terrestre. Está provocando sofrimento para ele, Dimas, ao contrário do Fábio aqui na sequência. Então é mais uma construção que nós temos que ter em mente. E André Luiz pensa assim, conclui. Concluí mais uma vez que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, o amor. Bonito isso, né? Mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. Ela desconhece privilégios, a lei divina. O obséquio é o ofício sublime no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem por si elevar-se ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prende. Então, André Luiz sobre Fábio. Agora é o Fábio, né? A regimentar a todas as medidas relacionadas com a próxima libertação, submetendo-se aos seus desígnios superiores. Tiver existência modesta, limitar o voo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora. Esforçar-se suficientemente pela tranquilidade familiar. Fora acicatado por dificuldades sem conta, né? Teve muitas dificuldades, foi dolorida a trajetória dele. No transcurso da experiência que terminava, deixava a esposa e 2 filhinhos amparados na fé viva. E embora não lhes legasse facilidades econômicas, afastava-se do corpo físico jubiloso e confortável, com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. Completista também. Além de haver se afeiçoado profundamente ao Evangelho de Cristo, vivendo-lhe os princípios renovadores com todas as possibilidades ao seu alcance. Esse soube aproveitar mesmo todo momento da existência. Aparece o pai do Fábio, aparece um homem que ajuda o filho aqui. Enfim. Você mandou uma mensagem para mim lá no WhatsApp, falando. Estava lendo esse capítulo, veio aqui hoje. Marcelo, eu vi aqui que apareceu um pai ajudando. Primeira vez que um pai ajuda o filho. É só mãe. É só mãe que é verdade, é só mãe. Eu acho que esse é um dos pouquíssimos casos da obra que é um pai ajudando. Os pais não estão ocupados com o grau. Alguns, não todos. Não todos, Gustavo. Alguns, mas daqui é o caso do pai. É raríssimo. Reparem vocês, é só a mãe. Aqui é o pai. O pai dele está numa posição bem interessante em plano espiritual, né? E eles foram fazendeiros, né? Em outra reencarnação, não souberam aproveitar as oportunidades. Tiveram escravos. Fábio estudou na Europa e na atual reencarnação tinha pendores intelectuais e literários, mas não desenvolveu lembranças dos estudos que ele fez na Europa na reencarnação anterior. Nós vemos alguns casos, né, de crianças que nasceram às vezes numa pobreza econômica, porém sabe tocar piano, sabe ter uma propensão para matemática, para as artes, para a literatura incrível. Os requisitos, né, da memória de outros tempos, né, de outras encarnações. Né? Ele diz assim, o Fábio durante o Evangelho no lar, que ele foi influenciado pelo pai dele, espírito, né? Criaturas perversas
não amedrontam almas prudentes. Concedeu o Senhor bastante luz espiritual para discernir, para saber o mal, separar o mal do bem, o joio do trigo. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, falou para a esposa, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante de seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Eu acho bonito isso. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais. E o Fábio então desencarnou de maneira silenciosa, né, e foi conduzido ali à casa Fabiano de Cristo. Interessante, né? No capítulo 17, nossa, 9 horas já? Meu Deus do céu. Mas aqui é meio, então é até 9h30. É, Só para lembrar. depois daquele outro dia. Não esqueço mais, né? Não esqueço mais. Tem uma rogativa singular aqui, né? Sobre a recuperação de Fábio. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeitos na crosta, frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. É onde nós vamos escolher. Kardec diz isso lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é sobre bem-aventurados aflitos. Ele vai dizer sobre isso, que geralmente os frutos dos nossos sofrimentos bem vividos, bem aprendidos, compreendidos, serão colhidos no plano espiritual. Kardec mesmo, não é espírito não, o próprio Kardec fala isso. Serão colhidos no plano espiritual. É o que ele está colhendo agora, por meio da serenidade. Quais são os frutos? É serenidade, compreensão, nesse sentido. Né? Chegar no plano espiritual já ciente aonde nós nos encontramos e o que nos aguarda. Né? Isso é muito importante. E a esposa dele então é conduzida durante o sono para ter um contato com o marido. Olha como o casal é bem evoluído, né? Perto Sintonia, do... né? Oi? Sintonia. Sintonia, né? Aí é narrada, né, a situação aqui bem interessante da irmã Albina, que foi autorizada a permanecer na Terra por um tempo maior. Mas é uma história muito singular. Somente na literatura espírita vamos ter acesso a isso, né? Vamos relembrar esse caso aqui, né? Primeiro eles chegam lá na casa da Albina, evangélica, né? Protestante. O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuíam eficazmente na execução de nossos propósitos. Eu já vi um ambiente fluídico dado pelas preces dela, principalmente dela, da Albina. Aqui. Aí tem aquele neto, menino, aquela criança, né? De 8 anos de idade, o João, que é um espírito muito, muito adiantado, perto do vulgo. Ele reencarnou numa missão específica na obra do Cristo. Né? Não é no espírito como as clérigos, que ele fala não pertence aos redimidos, mas é bastante adiantado. Né? E ele então teria uma missão apostolar, eu resumi aqui. E sua prece alcançou altas esferas em favor da avó dele, que ele era adotado. Lembra que ele vai lá, ele faz uma prece, começa a chorar sobre ela? Lembra dessa cena? Vocês choraram também, tenho certeza. Todo mundo chorou. Ele começa a chorar nessa cena, uma criança de 8 anos, né? Vovó, não deixa, não nos deixa. Lembra disso? Foi a rogativa dele que realmente deu esse acréscimo para ela. Né? Exatamente, alcançou a colônia nosso lar. Espíritos benfeitores captaram, porque tem departamentos lá da colônia que são responsáveis por captar as preces e direcionar para ver se haverá ou não atendimento. Existe isso, nós vimos um pouquinho lá no nosso lar isso. Em outras obras também é dito isso. E isso chamou a atenção de alguns espíritos superiores e mandaram investigar. Aí, consequentemente, autorizaram para que ficasse um pouco mais de tempo. Mas por quê, né? Ela tinha uma filha, né? A Albina. Chamava Lloyd. Filha mais velha dela, que encontrava-se no início de uma gravidez. E ela nem sabia que estava grávida, Lloyd. Nem sabia. De uma menina, de um espírito, uma menina, que seria a futura companheira do João. Desde que já eram companheiros de longos séculos na prática e no trabalho no bem. Né? Aí essa Lloyd, que é a filha mais velha da Albina, se a Albina desencarnasse naquele momento, a Lloyd, ante o sofrimento pela perda da mãe, poderia sofrer o aborto. Olha as ligações, até me arrepio de falar para vocês, as ligações espirituais. Então a prece da criança, do João, embora fosse um espírito antigo, já bem adiantado, alcançou as esferas superiores do nosso lar, que prestavam, então, ela não desencarnaria, consequentemente ajudando a Lloyd, que ia ter a menina que seria a futura companheira dele. Olha a ligação.
quem sabe se não fosse ele chamar essa atenção, não Poderia- teria tido esse amparo. Esse amparo poderia sofrer um aborto involuntário, claro que teria outras oportunidades, Sim. mas o projeto poderia ficar um pouco Se alterado. se alterado. Olha como Precisa, é fantástica. impressionante. Esse caso aqui é impressionante da Albina, né? Como a gente não tem noção de todo cuidado, né? É Não um temos. cuidado 24 horas que a gente nada é por acaso. Nós não temos noção de todo o cuidado da espiritualidade conosco. Nós não temos noção. Temos algumas informações aqui pela obra do André Luiz, principalmente do André Luiz, de outros espíritos também. Mas, assim, o cuidado conosco, o empenho, nós não temos ainda, né? Nós não, Como nós né? somos amados, né? Muito, muito, por benfeitores, né? Aí diz assim, né, o Jerônimo: Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Então, o Espírito já adiantado. Tem largos créditos na retaguarda, no passado dele, ligado à família de Albina há alguns séculos. Torna o seio de criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do porvir. E ele diz mais adiante, o Jerônimo: não são espíritos redimidos, mas trabalhadores valiosos com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Então vocês vejam, né, uma situação muito inusitada, uma criança de 8 anos fazer uma prece e alcançar esferas superiores pelo grau de pureza da prece. Interessante, né? Então nós temos que realmente ver esse cuidado dos espíritos para conosco. Isso é muito interessante. Então ela não desencarna, né, como seria o planejamento nesse Mas momento. também é toda a bagagem que esse menininho, que é um espírito, Antigo, galgou por tanto tempo. galgou, missionário, observe que realmente o trabalho dele é um trabalho diferenciado, não é de qualquer espírito, né? Não vamos falar detalhes, né? Sempre a curiosidade sempre vai, fica um pouquinho para nós, né? Mas vai ser um espírito bem de escola, né? O capítulo 18, agora vem o caso do Cavalcante. Ô, Cavalcante sofre. No capítulo 18, né? O caso de Joaquim Cavalcante. Mas sofre pela esposa, ele achava que era culpado. Ele é muito amoroso, né? Sentimental. Permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jugir da carne. Ele não queria desencarnar. Por mais que ele tivesse merecimento, fosse toda uma pessoa voltada à prática do bem, mas ele não queria desencarnar. É isso que acontece, né? Então ele era católico fervoroso, né? Foi abandonado pela esposa, que o trocou por outro homem. Dizer ao padre no momento final da confissão: quem sabe não fui o culpado direto, referindo-se à separação com a esposa. É muita humildade, né? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião. Ele viveu para a religião, só não era padre, né? Mas ele era como se fosse um padre. Pode ser batismo. Né? Sem batismo. Ele viveu para a religião, né? Eu tenho um amigo também que é católico. Eu lembrei dentro desse caso aqui. Mas ele é católico fervoroso, mas ele tem assim, uma espiritualidade diferenciada. Ele é assim, eu fico admirado com a postura dele perante a vida. Assim, ele é extremamente bondoso, natural. Mas faltam algumas compreensões assim da lei da causa e efeito, da reencarnação. Ele é curioso, já foi sempre espírita, mas ele é católico, né? E ele tem uma curiosidade pelo espiritismo, mas ele não deixa, assim, o catolicismo é muito forte. Mas ele é uma pessoa boníssima, assim, de altíssima espiritualidade, conquistas espirituais assim, altíssima. É uma pessoa rara mesmo. Ele realmente é uma pessoa rara, de construções assim. Ele não fala nada contra ninguém, ele não reclama, nada. Ele é simplesmente assim, vive aquela vida assim, entregue para Deus mesmo, né? Entregue para Deus, assim. Impressionante. Impressionante. E aparece com esse Joaquim Cavalcante. Aí ele diz assim, né? Possivelmente minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Há 11 anos perdia de vista. Há 11 anos que ele se vinculava espiritualmente com esse espírito que já estava desencarnado. Vamos dizer aqui, ele não sabia disso ainda, né? Aí depois veio o padre, né? Dá aquela extremoção, médico, ele exalava um cheiro ruim, né? Um odor ruim, né? E o padre já queria se desvencilhar, né? O médico até ri dele, né? Não tem, né, os espíritos olhando aquilo, né, sem o mínimo de respeito, né? Aí diz André Luiz sobre Cavalcante, que é a parte mais bonita desse capítulo, né? Percorrer as estradas terrenas de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus encerrado nos templos de pedra, à distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. Valera-se de toda a oportunidade para testemunhar o entendimento cristão. Porque amar o exercício do bem
constante e fiel, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. Interessante isso, né? Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão, mas prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa da Igreja Católica, a que se filiara, repelia nos espíritos a ação. Ele tinha, né, uma outra noção, né? Uma outra noção. Tanto é que ele vai pedir uma entrevista para Deus, né, logo no final, né? Porque, por favor, queria uma audiência com Deus. Ele queria com um santo, alguns santos de preferência dele. Ele é muito inocente, mas ele é muito inocente, não tem conhecimento ainda, né? Espiritual, né? Mas o que importa mesmo são as obras, né? Isso aí é o diferencial, né? Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram-lhe o espírito de amor universal. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente. A morte próxima enchia aquela alma formosa, olha que bonita essa referência a ele, a alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo alojara-se dentro dela como sicário, né, como inimigo invisível. Isso vai dar um trabalho para os espíritos, um trabalho, né? Aí, para que ele se desvinculasse da esposa, foi preparado um encontro entre os dois. Não, pode deixar, já vou acabar aqui. Então ela é trazida ali, a esposa, né, que já está desencarnada, ela foi localizada numa região de sofrimento e foi conduzida para um encontro entre os dois, ali, e ele no hospital, né? E o Jerônimo faz algumas intervenções ali magnéticas para que ele tivesse uma visão, uma dupla vista. Essa é a dupla vista, não é mediunidade e evidência. Aqui ele vai desprezar um pouquinho o corpo físico e vai ver o que está acontecendo. E foi estarrecedor, que ele está ali no... Ele viu outras coisas. Ele viu outras coisas. Né? Ele viu ali esses espíritos obsessores, vampiros, se apropriando dos fluidos vitais dos doentes ali no momento, onde ele se encontrava. E ele achou que fossem demônios. Pela tradição da Igreja Católica, seria demônios mesmo, né? Aí diz assim, né? O Jerônimo, sobre essa dupla vista que ele teve naquele momento, o Cavalcante. Naturalmente, qualquer espírito encarnado, diante de um quadro desse, lá do hospital, poderia ser vítima da loucura. Se pudéssemos ver o que estava acontecendo, a cena espiritual naquele momento. E possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. E eu tenho comigo muitas vezes que os espíritos nos privam das informações totais do que acontece no plano espiritual. O que acontece no plano espiritual. Quando a luz aparece em determinado plano de Jerônimo, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. Aí Cavalcante desencarna, né, em estado de desequilíbrio muito grande, deu um trabalho muito intenso ali, mas foi levado, né, para uma região boa ali na coluna espiritual. E finalmente, no capítulo 19, a serva fiel, a Adelaide, né, realmente espírito extraordinário. Né? Aí André Luiz faz uma reflexão assim, logo no início: fui compreendendo por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na cruz. Cada um vai dar uma interpretação, né, do que seja emoções inferiores, aquilo que nos traz sofrimento, angústia, aflições. Muitas vezes não rotulamos como sendo inferiores, mas são, que nos trazem um mal-estar. Matéria e espírito, vaso e conteúdo formam a essência. Confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. Diz ainda André Luiz: o espírito eterno nos fundamentos vale-se da matéria, transitória nas associações, como material didático. E nós estamos em plano de provas, de aprendizado. O nosso corpo é como se fosse um material didático, parece a comparação. Sempre mais elevado no curso incessante da experiência para a integração com a divindade suprema. Então nós estamos aqui num curso incessante de aprendizado perene do nosso espírito para um dia
nós unirmos em definitivo com a providência, né, com a divindade suprema. Esse é o nosso plano, o nosso processo evolutivo. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviços que nos é indispensável. Por isso nós temos que cuidar do corpo físico, não por uma questão só de manutenção estética, não só por isso, mas porque o corpo é um instrumento nosso, do espírito, para o burilamento do espírito. É por esse motivo, entenderam esse lado? Que ele diz aqui, né? Cuidarmos do corpo físico para isso. Né? O Espírito Alexandre falou muito da alimentação no livro Missionários da Luz. E quando isso acontece em equilíbrio, acaba que é um resultado, né? Sim, uma consequência. Uma consequência que eu quis dizer mesmo. É uma consequência. Se come com equilíbrio, sim, sem excesso, sem... Sim. Se movimenta, não fica parado. Fica parado, tem uma sensação melhor, tem condições de fazer meditação melhor, tudo bem, interferindo positivamente no seu organismo. Né? Então, prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviços que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação, a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade merecida. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação quanto na desencarnação. Ninguém se colocará vitorioso, André Luiz, no cume da vida eterna, né, sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Sempre a ideia de equilíbrio nos é apresentada, né? Reparar nisso de forma frequente. Equilíbrio, tudo na nossa vida. Daí as atividades complexas do caminho evolutivo, as posições, as escaladas da possibilidade, os graus da inteligência nos variados planos da vida. Tudo é um caminho para os cumes, né? Imaginemos uma montanha bem grande, e nós estamos, a montanha do progresso, e nós estamos escalando essa montanha, até chegar no cume que seria a espiritualidade superior. Escalar o Everest seria brincadeira de criança, perto do que é o progresso espiritual. Nós procurando planície, né? Geralmente sim. Planícies. O campo verdejante com flores. Alguns não, estão procurando subir a montanha, escalando, caindo às vezes, mas voltando, caindo um pouquinho, voltando de novo. E vamos fazendo a nossa sombra para descansar. sombra, água fresca. Aí tá, eles estão lá já na espiritualidade, aí na casa também de Cristo, aí diz a Zenóbia sobre, né, o Cavalcante. Nossa antiga igreja romana, igreja católica, na atualidade é grande especialista em crianças espirituais. Você vê? E é mesmo. E é mesmo. Ela é especialista em crianças espirituais. Aí André Luiz sobre Adelaide. A nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava ao primeiro sinal da nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Já aquela coisa fluida. Ela estava lá enferma, ela sentia lá na cama, lá no quarto dela, ela sentia que a víspera já se desprendia, se desdobrava, ou no Kardec, se emancipava e saía do corpo, estava ali dialogando com os espíritos. Outra vez de Menezes, outros espíritos, normal. Coisa básica. Para ela realmente é diferenciado, né? Mas diz o Jerônimo: aliás, cumpre-nos declarar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga, Adelaide. Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Que ela cuidava de uma instituição muito querida e algumas pessoas não queriam que ela fosse embora, como é comum. Mas não é por ser comum que seja o correto. Né? Deve ter uma reunião lá, mas Zenóbia vai dar uma chamada neles, nesses espíritos aqui. Aquele do que se despediu lá no Missionários que falou sobre isso, né? O caso dele não era morte, mas ele estava deixando ali a colônia e falando, ó... Sem muito sentimentalismo, sem muito sentimentalismo. Coisa, né? Mesma coisa. Mesma coisa. E é triste mesmo, né? E ela tem só um único problema, né? Só a última frase do Jerônimo aqui. Os que se consagram à preparação do futuro, com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, que é mencionado várias vezes essa expressão aqui na obra, espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. A material que nós vemos aqui.
E ela tinha um único problema, Adelaide, né? Se agarrou à obra assistencial que coordenava e as pessoas que lhe assistiam nessa obra. Tinha um apego pela obra, pelas crianças, pelos adolescentes. Isso também é pernicioso para o espírito. A irmã Zenobia faz, né, aquele chamado ali, né, durante o sono e dá uma neles, né, digamos assim, né? E ela diz assim, né, nesse momento, a irmã Zenobia: mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que é a fala de Jesus, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Faça-se a vossa, não a nossa, a vossa, de Deus. Então o teor da palestra vai abordar, né, todos eles ali, e nós também no movimento espírita, né? Ainda a irmã Zenóbia: não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Daqueles que só querem uma pessoa, um líder, fica só atrás dele, né? Cada um ali tem que desenvolver as suas potencialidades infinitas. E a Adelaide, então, aí eu coloquei até aqui, não dá tempo, né? Mas a fala da irmã Zenóbia é muito interessante. Temos que reler algumas vezes a fala dela, tá? E a Adelaide, então, espontaneamente desatou os laços mais fortes que prendiam o corpo físico, né? E realmente muito interessante esse trabalho dela. No último capítulo, só eu notei uma frase da irmã Zenóbia: exortou-nos a fiel execução da vontade divina, comentando a beleza das obrigações de fraternidade que se entrelaçam no universo, fortalecendo a grandeza da vida. Aí depois a própria Adelaide faz uma prece realmente comovente, né? Então foram essas as anotações, temos alguns minutos hoje para conversarmos um pouco. Essa obra realmente é extraordinária. Eu acho que todos vocês, mesmo que já tinham lido, tiveram, eu acho, um outro olhar, né? Obreiros da Vida Eterna é uma obra, eu acho, muito pouco falada até no nosso movimento espírita, mas é uma obra extraordinária e que nos traz mais uma vez uma noção da transitoriedade da nossa existência, mas principalmente aquilo que vai nos dar realmente uma posição melhor quando nós desencarnarmos, que são as construções íntimas, o fortalecimento moral, a prática da caridade no sentido cristão, ao mesmo tempo aniquilando aquilo que nós temos de ruim. É essa luta eterna. É isso, são as construções íntimas, independente de qualquer religião. Vocês viram que isso realmente não foi de grande valia. Teve uma valia sim, a questão do conhecimento, mas não foi o fator determinante. O fator determinante que fez com que uma equipe espiritual descesse, auxiliasse, foram as obras de cada um deles. Então esse é o grande fator ali que nós temos que memorizar no livro do E tem aquela questão, né, Marcelo? Eu estou tentando me agarrar aqui nas coisas, mas de tipo assim, do avanço de cada um, que às vezes não é o ideal, pode ser um avanço grande para aquele espírito. Claro. Então que ainda está em queda, mas assim, menos, como explicar. Não teve um aproveitamento, teve todo o conhecimento, né? Compara o Adelaide com o Dimas. Porque os dois foram trabalhadores do movimento espírita. Temos que fazer essa comparação, né? Então a Adelaide houve um aproveitamento muito superior, mas provavelmente também pelo passado espiritual dela. Já veio com isso e soube aproveitar. O Dimas também foi um trabalhador exímio, mas já não soube construir tudo para ele mesmo, e nem para a família dele, nem para os filhos dele, né? Até esqueci de falar, no caso do Fábio, eu até esqueci, que ele falou para a esposa dele se casar de novo. Falou. Qual homem que fala? Vocês conhecem algum homem que desencarnaria jovem? Vocês conhecem? E que falaria para a esposa? Não, casa de novo. Isso é muito difícil. Isso é algo assim, realmente, é uma renúncia, é uma compreensão da vida muito intensa. Deixar a esposa com 2 filhos, porque não fala a idade, mas desencarnou antes dos 40 anos de idade, provavelmente. Minha esposa era mais nova. Mais nova. Não, você vai casar com outro, embora ele estava sendo ali induzido pelo pai espírito. Mas ele captou as ideias. Imagina só de aceitar, né? Qual homem que vai falar para outra esposa? Geralmente, isso não se dá, isso é raríssimo. Eu vou pegar um teu peso se você casar de novo. Não, geralmente, vamos ver vários casos depois na obra do André Luiz, de esposas ou esposos que viraram obsessores porque a mulher casou de novo. Vários casos. Vamos ver na própria, na Libertação tem um caso também, a esposa se une com outro homem e ele também se torna obsessor. E tem outros casos também, vários outros casos. O próprio André Luiz, né? No nosso lar, ficou com raiva, mas um se torna obsessores do casal. E ele não, ele pediu para que ela casasse. Então é um espírito assim,
diferenciar. De entregar os filhos também. Entregar os né? filhos, Para o exatamente. outro pai Para o criar, né? Essas obras, o que eu vejo assim, que está ajudando no meu coração, parece que ajudar a acreditar como que é, sabe? Parece que eu, por exemplo, antes das obras, a gente começar a estudar, eu lembrava às vezes do espiritismo, do plano espiritual, assim, no decorrer do meu dia. Agora eu penso em outra coisa. Está assim mais Parece presente. que assim, tudo que eu vou fazer, eu não sei, parece que não sei o que aconteceu. É que a sua lente hoje, você passa a ver as coisas, os acontecimentos por uma lente espírita. Você não tem mais só a lente humana, é a lente espírita. Parece que não esqueço um minuto, sabe assim? Parece que eu não esqueço mais que eu sou espírito. Eu acho que o teu anjo guardião está te obsediando também. Pode Andar deixar na linha. obsidiar. Andar na linha. Pode deixar obsidiar. Esse eu preciso. Mas é natural. Mas acontece com vocês, gente. Acontece, isso? acontece. Eu acho que a lente é essa Mas espírita. no início, a gente tem essa empolgação, esse querer saber, essa procura, essa busca, ainda mais de ficar tentando entender e ver, como o Marcelo disse, pela lente do espiritismo. Você acaba analisando tudo Na conforme sua vida, pela lente. mudou uma coisa aqui dentro. Ah, mas a gente tem outro olhar. Tem outro olhar. Acho que foi a mesma sensação quando conheceu o espiritismo, sabe? Né, Acho você que é a vai mesma. acalmando um pouco, vai... E vai aprimorando. Isso aí vai ser aprimorado cada vez mais. Depois, tudo na sua vida, você vai se perguntar: será que isso está de acordo com o que eu tenho aprendido? De acordo com os princípios cristãos? Será que esse meu comportamento eu tive está de acordo com aquilo que eu li? Será que eu estou construindo alguma coisa no meu íntimo ou eu sou só captando conhecimento e não Hoje meu chefe ficou até chocado. Aconteceu uma situação que não veio ao caso e eu fiquei quieta. Ele falou: Denise, você está aí? Tipo assim, ele falou assim: você fica quieta? Você está bem? Aquilo deixa de ser uma curiosidade uma para ser conquista, algo absurda. para ser algo que você reflete. Sim, Né? claro. Você acaba refletindo sobre determinada situação. A obra da Ana Luísa, ela tem uma vocação. Ela vai materializar os princípios que estão na codificação de Kardec. Nós lemos, Kardec tem uma dissertação imensa sobre reencarnação, lá no Livro dos Espíritos. Ele não é pergunta e resposta não, ele vai fazer uma dissertação de várias páginas sobre reencarnação. Mas é teoria, Kardec fala teoria. Vamos ver agora o que é uma reencarnação propriamente dita. Os trabalhos, a desencarnação, como se dá. Você vê realmente a ação e a reação. Ação e reação, o que vai contribuir na desencarnação? Kardec fala qual que ajuda, não, mas é no plano teórico. É diferente. É no plano teórico. E ali não, a coleção do André Luiz nos dá uma materialidade dos princípios de Allan Kardec. Então, Parece que incorpora os princípios, assim, no sentido de entendimento mesmo. É uma gratidão imensa por essas aulas, viu, Marcelo? Muito obrigada. todos nós, imagina, nós estamos aprendendo, né? Mas a sua fala é o que eu sinto no meu íntimo. Eu já li algumas vezes, e hoje eu coordeno 2 grupos de estudo do André Luiz, e cada vez para mim é uma surpresa, ou então uma fixação de ideias novas. Lendo hoje de novo, Obreiros, nossa, como é que passou despercebido isso? Meu Deus, eu não lembrei de... Eu dei esse livro alguns meses atrás, e já tinha lido outras vezes, e mesmo assim é uma descoberta nova, porque o livro é recheado de informações, é um parágrafo atrás do outro. Por isso que quem está fazendo resumo, como eu fiz, eu faço resumo. Tem que reler agora nesse período de férias. Nós vamos entrar no período, então quem fez anotações, leia as anotações, porque elas vão fixando as ideias. Né? Então, vão fixando, né? Então, lembrando, nós vamos encerrar hoje essa nossa primeira fase, digamos assim, com 4 livros extraordinários, realmente de alta espiritualidade. Né? Tivemos o nosso lar, conhecendo um pouco da colônia, dos costumes dos habitantes dessa colônia espiritual. Depois, os mensageiros com informações sobre os espíritos fracassados. Depois, algumas outras circunstâncias no final da obra sobre atividades espíritas. Missionários da Luz, que eu considero uma obra-prima em todos os sentidos. Né? Aquele Souto Alexandre é um espírito extraordinário. E ali, né, nós já falamos, é uma obra que vai falar sobre os bastidores de uma casa espírita. Né? O que acontece durante uma reunião mediúnica, durante uma palestra, durante um passe, e outras circunstâncias também ali que os personagens estão envolvidos. E os obreiros, né, o ponto central é saber como funciona um pouquinho a Casa Cabelo de Cristo, aquele resgate do Padre Gomes, que é comovente, e a parte final das 5 desencarnações, que é nos alertar
da necessidade de construções da espiritualidade do nosso íntimo. Quando nós retornarmos do lado de lá, nós já teremos conquistas espirituais mais significativas. Então esse é o nosso objetivo, né? Nós vamos voltar então na primeira segunda-feira do mês de fevereiro. Vou relembrar vocês, né, pelos grupos, vamos ficar muito desvinculados. Eu vou mandar uma lição, talvez por semana, de cada obra que nós já lemos. Vamos voltar então no mundo maior. Daí vão ser só 2 encontros, porque é um livro menor, tem menos conteúdo. E depois já partimos para a libertação, que é o ponto alto da primeira fase, digamos assim, da metade da obra, né? Da metade da obra no livro Libertação. Né? Mas tem muita coisa pela frente. Né? Se você der algum curso nesse meio, pode avisar por ali, Marcelo? Ah, sim. Algum curso em alguma outra Aviso. casa, algum Eu sou lugar? inteligente, nós já nem falaram isso lá no Facebook, eu esqueço totalmente, mas eu coloco sim, pode deixar. Eu queria fazer mas eu estou montando Memórias do Suicida em janeiro, mês de férias, porque mês de férias tem que estudar. Né? Porque o mês inteiro sem estudar nada. Né? Não dá. Eu estou pensando no Memórias do Suicida do Ivone do Amaral Pereira. Estou pensando no livro dela, que é extraordinário, né? Um livro assim. Tem cenas do projeto Imagem do Memórias. Ah, tem também Memórias? Extraordinário. O Chico chegou a falar que seria para ele o livro mais importante do século XX, o livro Memórias do Suicida. E é um livro realmente extraordinário. Nós temos que estudar esse livro, Memórias do Suicida. Então estou pensando em alguma coisa, num curso de férias em janeiro, né? Para quem quer fazer, né? Vamos pensar Podemos nisso. usar a nossa casa aqui, viu? Ah, que bom. Podemos usar a casa. Vamos sim, vamos ver isso daí. Mas é isso, então voltamos então na primeira segunda-feira do mês de fevereiro, mas assim uns 15 dias antes já dou as coordenadas, para nós já ler e nos lendo o livro No Mundo Maior, também um livro extraordinário, que é o 5º livro da obra. Então vamos encerrar que não aparece, né? O nosso horário já deu. Então vamos agradecer a Deus esses encontros que nós temos tido, Pai, estudando essas 4 primeiras obras da coleção André Luiz. Sabemos, Pai, que estamos na estrada da vida, algumas vezes dolorosa, algumas vezes feliz, mas estamos em processo de amadurecimento espiritual. Em razão disso, pedimos, Pai, mais uma vez, que o Senhor permaneça projetando luz nos nossos caminhos, nas nossas vidas, e que nós possamos refletir no nosso comportamento essa luz divina que temos recebido. Que possamos permanecer unidos, Pai, no ideal da prática do bem, na construção de ideias superiores, difundindo pelo nosso comportamento tudo aquilo que temos assimilado nesses meses. Agradecemos ao Mestre Jesus, ao seu Evangelho que tem nos conduzido nessa atual existência, e agradecemos aos espíritos amigos aqui presentes, aos espíritos que são responsáveis pelo setor de estudo aqui da casa. Nosso muito obrigado, e que possamos permanecer conectados durante esse período de férias, de repouso, mas de dedicação a tudo aquilo que nós temos aprendido. É o que pedimos, Pai, em Teu nome, hoje e sempre, assim seja. Sua vossa